Boa noite, amigos. Estamos dando início aqui à segunda live CBE. Eu sou o professor Bebeto Estival. Estarei mediando esse debate aqui hoje, falando da área técnica. Antes de entrar no nosso debate, eu queria aproveitar para fazer um convite a todos aqueles que não tiveram acesso à primeira live, que foi debatido o serviço social e a psicologia do esporte no futebol de formação e alto rendimento. Está disponível essa live no Facebook da CBE, da Confederação Brasileira de Esporte. Eu vou deixar aqui o endereço, www.facebook.com/CBEoficial. Entra lá, aproveita, desfrute, na verdade, desse assunto que é muito interessante para todos vocês que trabalham aí no alto rendimento e no futebol de formação. Eu, em nome da CBE, gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, aqueles que vão compor a mesa de debate nessa noite, nessa live, professor João Mota, professor Rafael Larúcia. É essa a pronúncia, né, professor Rafael Larúcia? É isso mesmo, professor? Isso mesmo, professor Bebeto. Rafael Larúcia. Larúcia. Então é isso daí. Eu quero agradecer ao professor João Mota, muito obrigado aí pela presença, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, professor Bebeto. É um prazer, mais uma vez, estar aqui a debater com dois grandes profissionais e dar um abraço também a toda a direção da CBE, que muitos deles são meus amigos. Um abraço para todos também. Professor Rafael Larúcia. Boa noite, obrigado, professor, por aceitar o convite. Um convite que foi intermediado pelo professor João Mota, né? Mas que prontamente você aceitou esse convite. Boa noite, seja bem-vindo, mestre. Boa noite, professor Bebeto. Boa noite, professor Mota. É uma honra poder participar dessa mesa com vocês. O professor Mota me fez o convite através da CBE também, né? Agradecer a diretoria da CBE pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar de futebol, vamos debater, discutir ideias, que é sempre agregador, sempre produtivo, né? Maravilha. Bom, como hoje nós estamos tratando de uma área técnica, nós vamos entrar na parte que enfatiza o treinamento, aquilo que muitos gostam e estão, na verdade, interessados em ouvir. Vamos iniciar com um aquecimento, né? Como é parte técnica, vamos aquecer primeiro para depois entrar diretamente no nosso debate. E é sabido que nós estamos aí numa fase de uma pandemia, não sabemos, na verdade, quando tudo isso vai terminar. Se fala muito em retorno do futebol profissional, do futebol de base, mas eu, pessoalmente, não vejo muitas perspectivas, né, de retorno do futebol neste momento. A situação é realmente grave. Se não houver realmente um entendimento das nossas autoridades competentes, a tendência é a gente prolongar por mais tempo essa nossa quarentena, né? Nós vamos ficar fechados em casa por mais um tempinho. Dando início à nossa conversa, a esse nosso debate na noite de hoje, tem uma pergunta aqui que caberia mais ao departamento de psicologia, ao departamento da psicologia esportiva, ao departamento social, né, de um clube de futebol. Mas eu acho que os técnicos irão absorver problemas no retorno pós-pandemia. Isso é sabido. Pode ter certeza que os treinadores não vão receber somente os jogadores com um déficit físico e técnico, mas também vamos ter aí problemas psicossociais e outros problemas mais que irão surgir nesse período aí do pós-pandemia. Eu gostaria de saber de vocês, eu abriria aí a conversa com o professor João Mota, o que você acha de tudo isso, professor? Porque o que acontece? Muitos clubes, os clubes bem estruturados, todos eles têm essa possibilidade de ter o serviço social à disposição, o psicólogo do esporte à disposição.
mas muitos clubes, aqueles clubes de estrutura menor, não têm, na verdade, verbas disponíveis para atender a essas necessidades. Então, você concorda comigo que o profissional, o técnico que trabalha dentro de campo, ele tem que ter um pouquinho, ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que entender um pouco do serviço social? Gostaria da sua opinião a respeito. Bom, Bebeto, em primeiro lugar, como em tudo na nossa sociedade, os mais debilitados socialmente são os que sofrem sempre mais, não é? Eu creio, e falando aqui da realidade do Brasil, creio que há uma grande ansiedade de toda a gente voltar ao futebol, porque o futebol é idolatria aqui no Brasil, é algo que as pessoas vive dentro das pessoas, né? Ninguém passa sem futebol aqui no Brasil, e está a haver uma grande ansiedade. Vai haver, com certeza, espero eu, que haja uma boa competência para ir aumentando a parte física dos jogadores. Agora, falando a nível profissional, todas as equipas já na Europa estão a fazer isso, começam com treino individualizado, muito lentamente, e ir aumentando, vai aumentando gradativamente, passa para a parte setorial, intersetorial, e mais à frente também vão continuar, vão fazendo a parte tática coletiva, que sem isso não dá para jogar, não é? A nível de financeiro, o arrombo que eu penso que está a haver no mundo inteiro, e aqui o Brasil, socialmente, nós sabemos como é, as diferenças sociais que há. Já tinha falado isso consigo uma vez, acho que numa live que nós fizemos, e eu penso que agora vai haver uma grande oportunidade dos clubes brasileiros, mesmo os profissionais, mesmo os bons, de apostar na base. Está na hora dos clubes brasileiros começarem a olhar para os valores, para os diamantes que têm na base. Garotos com uma grande capacidade, jovens com talento fenomenal, que passam ao lado de uma carreira porque não têm oportunidade. Não têm oportunidade. E os clubes preferem ir buscar jogadores ao estrangeiro, jogadores a pagar milhões e milhões, com uma prata da casa maravilhosa. Eu penso que agora vai ser uma oportunidade para os diretores e para os clubes apostarem na base do futebol brasileiro. Maravilha. Professor Rafael, a sua opinião a respeito dessa situação? Olha, professor Bebeto, como você colocou bem aí no início da sua fala, ainda vai levar um tempo grande para voltar ao futebol aqui no Brasil, né? O Brasil não tem condições. Eu vivo uma realidade de um clube da segunda divisão do Campeonato Paulista, no Flamengo de Guarulhos, né? E onde nós não temos essa estrutura toda de poder aplicar os exames em todos os atletas, de poder ter um trabalho psicológico. Então, assim, realmente, vamos dizer que o treinador fica responsável por praticamente tudo dentro do clube, né? E a gente sabe que os atletas vão ter grandes perdas, grandes déficits, tanto físicos como técnico, tático, físico, porque a paralisação ela se tornou muito grande, né? Um período muito grande onde foge um pouco da realidade dos atletas profissionais, né? Dificilmente acontece dos atletas ficarem parados por tanto tempo assim, mesmo quando está na troca de uma temporada para outra, esse período de paralisação ele é menor, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto muito grande. A gente viu agora no final de semana, no retorno do campeonato alemão, né, que já teve um índice alto de lesões, né, na primeira rodada. Então, e a gente está falando ali do primeiro mundo de equipes muito estruturadas. Então, a gente sabe que dentro da nossa realidade, nós vamos sofrer bastante também quando tiver o retorno. Eu penso que esse retorno deve ser no segundo semestre só. Maravilha. Eu queria apenas fazer um complemento a esse primeiro tema que nós estamos debatendo.
sobre a necessidade dos profissionais hoje que atuam dentro dos clubes de menos estruturados, com condições financeiras, obviamente, menores, que não têm, por exemplo, condições de atender às necessidades e as vantagens que é o serviço social e a psicologia do esporte. Para que os professores, aqueles que puderem, tem tantos cursos aí nas redes sociais de psicologia esportiva, sobre serviço social, entra lá, dá uma olhadinha, procura fazer um cursinho básico, fazer um acompanhamento básico sobre esses dois assuntos, porque isso é muito importante, porque nos clubes menores sempre vai aparecer problemas inerentes a essa situação. A gente vê agora a criança ou o atleta de alto rendimento, ou então a criança que está em fase de formação. Imagina, ele vai retornar, muitos com um grande ponto de interrogação, preocupado com a sequência da vida dele, com o caminhar dele na vida profissional, e aqueles que saíram com contusões, de repente vão retornar ainda, de repente ainda com a lesão mal resolvida. São inúmeros problemas. Aqueles atletas que vão voltar com problemas oriundos do convívio familiar, que isso realmente traz problema. Então, gente, eu aconselho a todos aqueles que trabalham em clubes menores, se puder ter uma orientação nesses dois setores, é muito importante para solucionar muitos dos problemas que virão acontecer dentro de campo. Então é isso. Eu queria aproveitar também para falar que... E esse recomeço, professor Rafael, como é que vai ser esse recomeço? Vocês já falaram um pouquinho mais, o professor Mota já deu mais ou menos uma introdução sobre essa questão. Como é que vai ser tudo isso daí? Como é que vai ser esse trabalho? Será o quê? Será uma nova pré-temporada? Como é que vai ser feito tudo isso, professor? Professor Bebeto, ele é praticamente um início do zero, né? Nós temos adotado aqui algumas estratégias para minimizar essas perdas que a gente tem ao longo dessa paralisação, e então nós temos enviado diariamente aos atletas pelo grupo de WhatsApp um treino que eles têm que cumprir, né, todo dia, mas a gente sabe que assim, são treinos que fogem um pouco da realidade do jogo, né? Eu digo para o pessoal da comissão técnica aqui que são treinos basicamente para se manter ali um nível de condicionamento físico, mas não um condicionamento físico específico para o futebol, né? É mais um condicionamento físico geral para quando nós tivermos a retomada efetivamente, a gente possa iniciar já os trabalhos da maneira que a gente pensa, com um nível de intensidade que a gente acredita. E aí, como o professor João Mota disse anteriormente, esse trabalho ele começa individualizado, e aí depois a gente vai setorizando até chegar no macro, num trabalho mais completo ali de muita proximidade com a realidade do jogo. Na verdade, todos os trabalhos eles são relacionados ao jogo, mas a gente vai por etapas até chegar num trabalho onde ele é o mais próximo possível da realidade do jogo. Maravilha. Professor Mota, a palavra é tua. Não, eu estava-me a lembrar agora, estava a ouvir o Rafael, e estava-me a lembrar que isto é quase como nós termos um acidente, ficarmos paralisados durante 2 meses ou 3 meses e depois temos que voltar a andar, parece que não sabemos andar, temos quase como um bebê, temos que recomeçar tudo de novo. Eu acredito que os jogadores, mesmo os de alto rendimento, que quando vão para o campo, porque uma coisa é aquilo que o Rafael estava a dizer, uma coisa é nós fazermos um trabalho de força em casa, um trabalho de regeneração muscular, assim, de força, mas não tem nada a ver com o futebol. Não tem nada a ver com o futebol. Então, quando a bola começa a rolar e nós vemos aquele campo enorme para correr com a bola, aí acredito que alguns jogadores, quando começarem agora, vão tropeçar, vão rir, porque faz falta a prática. E nós vimos agora nesta primeira jornada do Campeonato Alemão que, apesar de haver qualidade dos jogadores, como é lógico, nota-se ainda uma falta de ritmo, uma falta de entrosamento ali em algumas coisas. E aquilo que o Rafael falou, e muito bem,
a parte das lesões. E aí eu sou muito exigente no meu trabalho em relação a isso. Eu tenho a certeza que aqui no Brasil, com a psicose que há do físico e a ansiedade, juntando a ansiedade do futebol voltar, vai haver muita lesão no início. Porque é os preparadores físicos a quererem dar tudo o que têm, é os jogadores a quererem dar tudo porque têm pressa de jogar, e isso é uma coisa muito séria. Se não tivermos paciência, se não tivermos tranquilidade de ir devagar, aos poucos, ganhando confiança, pode ser complicado a nível de lesões, sim. Maravilha, essa é a verdade. Infelizmente, vamos ter que... nós vamos, na verdade, encontrar esses tipos de problemas e vai ter que buscar uma solução. Aí vem uma outra questão que eu quero enfatizar também, porque se retorna agora, vai retornar já com as atividades normais. Alguns campeonatos já estavam em andamento, o Campeonato Paulista, não sei nem se vai dar sequência. O Campeonato Brasileiro já era para estar aí algumas rodadas já em atividade. Nós vivemos um país de resultados, né? Como lidar com essas cobranças nesse retorno das atividades do pós-pandemia? Eu queria saber aí a opinião de vocês. Fica com você agora, Mota, essa pergunta você responde em primeira linha agora. Não tem como, Bebeto. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que não tem resposta para isso. Não há forma das pessoas entenderem que é preciso tempo. Os jogos vão começar e as pessoas vão exigir resultados. Não tem meia conversa. Não adianta nós irmos buscar... mas talvez... Não, o torcedor não vai entender. O torcedor quer ganhar. O presidente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. E ninguém se preocupa com o processo. A gente só se preocupa com o resultado. Então, os treinadores que já têm um pouco de experiência, que já têm um pouco o pé bem assente no chão, sabem que numa situação sem pandemia e numa situação normal, que não esta, nós já temos que ganhar, muito mais numa situação que se calhar eles vão dizer, mas eu não tive quase tempo para treinar, não tive tempo. Esquece isso. Ninguém vai se compadecer com isso. Infelizmente vivemos num mundo, a sociedade não quer saber disso, e cada vez mais os treinadores, a nossa formação como treinadores, já não é só o trabalhar bem para ter sucesso. Temos que trabalhar para ganhar rápido. Temos que arranjar formas isso depende de nós, da nossa criatividade, da nossa adaptação às circunstâncias, para criar resultado o mais rápido possível. Por isso que eu sou um apologista de que tenho que treinar sempre o jogo. Eu tenho que treinar o jogo para poder ter resultado, porque se eu vou preocupar-me com o físico, e agora amanhã vão preocupar com o técnico, e depois da manhã vão preocupar com o psicológico, não dá. Então, por isso, eu considero cada vez mais a metodologia da periodização cada vez mais eficiente para o treinador de futebol. Perfeito. Professor Rafael. Professor Bebeto, essa pressão, ela é inerente à nossa profissão, né? Então, com pandemia, sem pandemia, nós temos que estar preparados para lidar com essa pressão. Como o professor João Mota disse muito bem, nós temos que buscar mecanismos para buscar os resultados o quanto antes nós conseguirmos, né? Então, não adianta a gente ficar se lamentando, porque não tem tempo para trabalhar, porque tem muita pressão. Nós, né, eu tive um convívio com o João Mota trabalhando como auxiliar, nós preferimos não ficar nesse coitadismo, né, se fazendo de vítima. A gente busca mecanismos que façam a nossa equipe alcançar os resultados o quanto antes, para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar essa pressão, mas essa pressão ela sempre vai existir, né? Então, a grande questão nesse retorno para, de certa forma, buscar os resultados o quanto antes, como o professor João Mota disse, é treinar o jogo, né? Nós temos que treinar aquilo que nós vamos jogar. Perfeito, professor. Excelente resposta de ambos.
O professor Mota, ele tocou nesse assunto logo no comecinho do nosso bate-papo, falando sobre o aproveitamento da base hoje no pós-pandemia, porque muitos clubes certamente vão estar em situações financeiras realmente complicadas, e eles precisam recorrer de maneiras mais fáceis e mais econômicas para poder retornar às atividades. O futebol de base poderá ser o sustento do futebol brasileiro no pós-pandemia? Essa é a minha primeira pergunta. Vão ser duas perguntinhas numa só. Vocês ficam à vontade aí para poder respondê-las. Seria uma grande oportunidade de reconstruir o estilo Brasil de jogar futebol, quer dizer, dando esse valor à base. O que vocês pensam sobre essas duas perguntas? Professor Mota, você começa. Vamos lá, Bebeto. Como você já me conhece bem, sabe que eu sou muito apologista da juventude e dos jovens e da base. Tive já o privilégio de trabalhar em 2 clubes aqui no Brasil, 2 excelentes equipas de base, jovens que têm um grande futuro pela frente, e eu sou um apologista de apostar na base. Mas a realidade é outra. Infelizmente, a realidade é outra. Eu podia ser aqui um pouco utópico e dizer, sim, agora eles vão apostar todos na base. Mas a gente sabe que não vai ser assim. Porque existe a pressão dos resultados, e as pessoas falam muito na base, mas na hora da verdade não há coragem, bebê. Não há coragem. É a mesma coisa que eu às vezes dizia ao Rafael: todo mundo gosta do Manchester City e do Barcelona a jogar. Nossa, os caras jogam muito. Quando nós queremos não fazer como eles, mas ter um padrão idêntico de posse de bola, isso não é para nós, mete a bola na frente. Ou seja, na hora da verdade, as pessoas acham muito bonito, mas depois não querem isso. As pessoas querem o mais prático. O que é o mais prático? É contratar um cara que já tem valor, um cara que já tem nome, e em vez... Isso também vai depender muito dos treinadores, né? Da coragem de nós dizermos, não, eu quero aquele jovem. Agora, se houver um jovem e houver um jogador já com alguma experiência, dentro mais ou menos do mesmo valor, o pessoal vai apostar no cara com mais idade. Infelizmente vai ser assim. E outra coisa, Bebeto, também é importante, não só no Brasil, como na Europa, mas mais no Brasil, isso acontece muitas vezes. Às vezes a ganância de querermos meter um jogador jovem no meio do barulho, no meio dos cobras, no meio dos leões, pode prejudicar o jogador. Eu acredito que um jogador que ainda não tem idade sénior e que vai ser integrado, um jogador da base que vai ser integrado no profissional, mesmo que entre num jogo e que faça malabarismos e parta a loiça toda, não tem que jogar sempre a titular. O jogador tem que ir entrando, tem que ir ganhando alguma consistência técnica, até porque a mesma capacidade física, apesar de um jovem de 18 anos, 17, 18 anos 18 anos já é adulto, não tem o mesmo ritmo e a mesma capacidade de um jogador de 26 anos ou 27 ou 30 já batido de ritmo de jogo. Portanto, eu acho que os jogadores devem ir entrando, a não ser, e aí não estamos a falar disso, não estamos a falar do Cristiano Ronaldo, não estamos a falar do Neymar, não estamos a falar do Messi. Esses caras não são exemplo para as nossas conversas. Esses caras são caras à parte. Agora, em situações normais, eu, João Mota, sou muito apologista e sempre terei, se tiver essa oportunidade, jogadores da base para ir colocando, sempre, mas sempre com muito cuidado para protegermos o jogador. Às vezes nós metemos os jogadores às feras e os jogadores ainda não estão preparados para isso. Vamos ver agora, com a reentrada destes do Paulista, se vai haver ou não. Tudo isso vai-nos dizer muita coisa. Vamos ver o que é que vai ser as apostas dos clubes. Eu estou curioso também para... Não estarei cá, mas estou curioso para saber como é que vai ser. Professor Rafael, com você. Professor Bebeto, eu penso que a base ela deveria ser o principal meio de sustento dos clubes, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente encontra uma quantidade enorme de talentos em todos os cantos do país. Agora, o que eu penso e o que é a realidade
são coisas bem distintas. Como o professor Mota disse, e muito bem dito, aqui no Brasil nós estamos habituados com duas situações. Primeiro, buscar sempre o que é mais fácil, o que dá menos trabalho, né? E o que dá menos trabalho é você contratar um jogador teoricamente pronto, do que formar esse jogador dentro de um perfil, de uma ideia que você pretende para a sua equipe profissional. E a outra situação é a transferência de responsabilidade, né? Então, quando eu contrato um jogador renomado e coloco ele ali na minha equipe, de certa forma eu tiro a responsabilidade de mim e transfiro para o jogador, para o treinador, para quem está ali no dia a dia, e as coisas caminham mais fáceis para mim, né? Então, essa é a realidade que nós vivemos. Eu, aqui no Flamengo de Guarulhos, eu passo por uma situação de um clube com poucos recursos financeiros, né? Então, o nosso grande fornecedor de jogador é a nossa categoria de base. Hoje, eu estava no Sub-20 até a Copa São Paulo em janeiro, assumi o profissional na sequência, e hoje, no elenco do profissional, nós contamos com pelo menos 1/3 do elenco de atletas oriundos da base, que vieram do Sub-17, do Sub-20, mas esses clubes, como o Flamengo de Guarulhos, clubes da quarta divisão do futebol paulista, são clubes que vivem um pouco mais essa realidade, porque são clubes que não têm condições de sair no mercado contratando jogador, então precisa utilizar com maior frequência as categorias de base. Agora, eu acredito que seria ideal que fosse dessa forma para todos os clubes, inclusive para os clubes grandes, que tivessem ali a categoria de base como seu principal fornecedor de atletas. Maravilha. Bom, eu acho que foram 4 perguntas que nós fizemos aí. Acho que o nosso aquecimento já terminou, né? Está todo mundo preparado aí para começar, na verdade. Vamos entrar agora naquilo que todos estão esperando nessa live. Esse bate-papo que nós estamos aí já aí há uns 20, 25 minutos de bate-papo. O assunto referente hoje é o entendimento do jogo e as ações coletivas, coisas que são interligadas, né? E falando do entendimento do jogo, a partir de que fase podemos começar a exigir dos atletas que eles saibam ler com facilidades as dinâmicas de jogo? A partir de que fase? Professor Mota, gostaria de ouvi-lo. Então, Bebeto, isso... Bom, eu acredito que numa formação há realmente patamares a serem feitos, não é? A serem cumpridos e não se deve saltar etapas, exceptuando alguns jogadores fora da boia, como se costuma dizer. Sim. Eu acredito que a partir dos 15 anos podemos começar a dar já boas nuances táticas, começar a falar já a nível tático. Antes dos 15 anos, 13 anos, 12 anos, eu acredito que não adianta muito estar a falar em grandes coisas táticas, mas sim os jogadores jogarem e dar asa à parte técnica e à criatividade. A partir dos 15, começar já a mostrar, dentro de um campo de futebol de 11, que o futebol realmente é coletivo e começar a trabalhar coletivamente as ações. A partir dos 17, 18 anos, já tem que começar a trabalhar para o alto rendimento e depois vai depender muito, Bebeto, depende muito, muito. Eu sempre bato nesta tecla, neste assunto, que é os treinadores da base. São muito importantes os treinadores da base. Sim. E está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Eu vejo treinadores que seriam ótimos da base, já estão no profissional, e os treinadores que estão na base ainda não estão sequer preparados para a base, já querem ir para o profissional. Então, faz parte da ambição do treinador também. Eu estou aqui no sub-20, mas eu quero ir para o profissional. É verdade. Isso faz parte da ambição de cada pessoa. Por isso, há quem diga que o treinador da base devia ser mais bem remunerado. E acredito que, com a paixão que tem havido da parte tática e do modelo de jogo que tem vindo a evoluir, acredito e espero que cada vez haja mais treinadores com vontade e prazer de trabalhar a base e fazer evoluir os jogadores. Porque o Brasil
é uma fonte inesgotável de talentos, e tem tudo para começar a trabalhar não só aquelas partes que têm sido feitas até hoje, que é a parte física. O Rafael, por exemplo, eu posso dar um exemplo do Rafael, que trabalhou comigo, e o Rafael é uma das poucas exceções do que é o treinamento, o que o treinamento da base deve fazer, deve entender. Ou seja, preparar o jogador para quando o jogador chegar ao profissional, saber o porquê de fazer as coisas. Não pomos o jogador a dar um toque para o lado, joga com a esquerda, joga com a direita. Aqui trabalha, até no profissional, a gente passa a vida a trabalhar fundamento. Trabalhamos ações que são ou técnicas, ou físicas, ou táticas. Nós não conseguimos trabalhar tudo integrado e a ação do jogo, cada vez que você tem uma ação, você está a trabalhar a parte física, está a trabalhar a parte técnica, está a trabalhar a parte psicológica e a parte tática. Cada ação que você faz, cada vez que você se move, você está a trabalhar os 4 fatores de rendimento. É a tática, a física, a psicológica e a técnica. Então, porquê é que eu vou trabalhar só a tática, ou amanhã só a técnica, ou amanhã... Isso não consegue, não há evolução. O jogador pensa que está evoluído, pensa que quando está sozinho a dar um tapa com a esquerda, um tapa com a direita, já está a dar melhor, já sou um grande jogador, mas não é. Porque não é essa técnica que nós falamos. A técnica que nós falamos é da posição corporal, do timing do passe, da recepção, da visão de jogo. Isso tudo é técnica. E a técnica que há mal entendida no futebol é aquela técnica dos caras que fazem aqueles malabarismos com a bola e que ganham dinheiro com isso no circo. Mas não é essa a técnica para o jogador de futebol. E eu penso que está na hora de os clubes começarem a apostar nas formações. Se há pessoas que não têm dinheiro, porque aqui no Brasil eu ouço muito essa desculpa, as formações são muito caras, não têm dinheiro para pôr os cursos da CBE. Cara, os clubes apostarem nos profissionais, não só apostar nos jogadores, mas também nos profissionais. Rafael, eu aposto em ti, tu tens um futuro, tu tens um bom perfil de treinador, tens uma boa capacidade de evolução, nós vamos apostar em ti, nós vamos pagar o curso para tu fazeres. Isso é aposta, não só nos jogadores, mas em toda a estrutura do clube. Então, não existe futebol sem os 4 fatores de rendimento. E os 4 fatores de rendimento, para mim, na minha opinião, nunca podem ser trabalhados em separado. Perfeito. Professor Rafael. Eu penso bem parecido com o professor João Mota, né? Acredito que a partir do sub-15 é o momento ideal ali para se começar a trabalhar ali algumas questões mais táticas, né? Mais aprofundadas com os atletas. E eu penso que o principal período da formação do atleta é o período da iniciação, né, ali no sub-9, sub-8, até o sub-13. Esse é o principal período da formação do atleta, para que ele possa chegar no sub-15 e a partir do sub-15, o treinador consiga inserir alguns conceitos mais aprofundados, táticos, para esse atleta, né? Eu acredito que esse período do sub-11 ao sub-13 é um período onde o atleta ele tem que ter o máximo contato possível com a bola, né? E o foco do trabalho tem que ser no entendimento do jogo, no entendimento da lógica do jogo, né? E não simplesmente nas questões táticas, né? A gente vê muita gente... Eu tenho a oportunidade de trabalhar com sub-11 e sub-13 também, além do profissional do Flamengo, e participo de competições, e a gente vê muita coisa no dia a dia, nos jogos, de profissionais ali querendo fazer de uma equipe sub-11, que uma equipe sub-11 reproduza o que uma equipe profissional reproduz, e muitas vezes nem a equipe profissional consegue fazer com tanta perfeição ali alguns movimentos táticos, e os profissionais estão querendo que o sub-11, o sub-10, o sub-12 realize esses movimentos, né?
Nós tivemos uma evolução muito grande na base aqui no Brasil, de uns tempos para cá, até com relação a mudanças de regra, né? Até pouco tempo atrás, sub-11 no Brasil jogava-se com campo oficial e baliza oficial. Como que você vai formar um goleiro, por exemplo, de sub-11 numa baliza tamanho oficial? Então, nós tivemos essas mudanças, mas ainda nós encontramos competições que jogam sub-11, sub-10 com campo oficial, com a baliza oficial. Então, tivemos sim uma evolução, mas ainda precisamos evoluir um pouco mais nessas questões. E entender que o processo, ele é de formação, né, de atleta. Muitas vezes a gente encontra tanto profissionais como até pais de atleta que pensam que o processo ele é de formação de campeões. Você tem que ganhar, você tem que jogar e ganhar, tem que ser titular, tem que participar de todos os jogos, isso lá no sub-11, né? Então, esse tipo de situação acaba fazendo com que muitas etapas sejam puladas, e aí a gente, quando chega no profissional ou no sub-20, que já é um passo muito próximo do profissional, no sub-23, nós, treinadores, vamos nos deparar com atletas ali que não conseguem realizar algumas situações que são situações que deveriam ter sido aprendidas no sub-11. Então, quando eu trabalhei com o professor João Mota, de auxiliar no AD Guarulhos, nós víamos muitas situações ali no dia a dia e a gente, de certa forma, ficava ali um pouco inconformado com aquilo e a gente, entre nós ali, a gente conversava, a gente sabia que a culpa não é simplesmente do atleta por não conseguir realizar algumas coisas. A culpa é de todo o processo que ele passou durante a formação que não possibilitou esse atleta chegar no sub-20, chegar no profissional, formado adequadamente para cumprir as questões táticas que o jogo vai proporcionar e vai propor a ele numa categoria profissional. Maravilha, nós temos aí uma perguntinha do Renato de Mauro. O Renato de Mauro pergunta aí, vocês acham que com essa pandemia vai acontecer uma equalização dos valores das transações que estavam irreais? Professor Mota? Vai. Eu penso que vai mudar alguma coisa. Eu penso que ele está a falar das transações financeiras, né? E já houve até o presidente, alguém ligado ao Neymar, que já disse que o Neymar não vai para o Barcelona, vai ficar no Paris Saint-Germain, porque neste momento a realidade financeira dos clubes é outra, né? E isso vai abanar não só o futebol, como a economia mundial. E eu penso que isso, na minha opinião, eu penso que isso até é positivo, porque se as coisas fossem mais iguais, mais equilibradas, o futebol também seria mais equilibrado. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que haja um maior equilíbrio. Professor Rafael. Eu também acredito que se a economia mundial vai ser afetada, consequentemente o futebol também será, né? Então, eu penso que vai passar um período aí de ajuste e de equilíbrio nesses valores, nessas questões financeiras, de transações de atletas, enfim. Então, acredito que sim, é uma possibilidade grande de acontecer essa equalização. Perfeito. Nós temos aí, olha, professor Douglas Basoli. Professor, obrigado por estar participando dessa nossa live. Olha, uma pergunta excelente do professor. Ótimas colocações, ele está dizendo aí para todos nós. Qual a importância do Sub-23 dentro dos clubes hoje para o melhor preparo dos atletas para o profissional? Professor Rafael, com você. Eu acredito que o Sub-23 ele preenche uma lacuna que aqui no Brasil sempre teve aí nesse processo de formação, porque muitas vezes a gente encontra atletas no Sub-20, atletas que estão terminando o Sub-20, que estão no último ano de Sub-20, que ainda não estão preparados, não estão prontos para ingressar na equipe profissional, né? E a gente sabe que o processo de formação, a formação do atleta, ela vai além dos 20 anos, né? Ela vai até os 23. Então, o Sub-23 aqui no Brasil, na Europa, e o professor João Mota depois pode falar com mais propriedade, o Sub-23 sempre foi mais comum, já existe o Sub-23, as competições Sub-23 há muito tempo.
Aqui no Brasil é um pouco mais recente. E a federação a Federação Paulista teve a ideia de fazer a quarta divisão, que é a divisão que o Flamengo joga, como uma categoria sub-23. Então, a nossa categoria aqui é o profissional, mas ela é sub-23, só podem jogar os atletas até 23 anos. E eu acredito que preenche essa lacuna, né? Muitos atletas acabam sendo descartados durante esse processo e acabam não se tornando profissionais, porque ainda não estão prontos, mas eles não podem mais jogar no sub-20 e também, ao mesmo tempo, não estão preparados para jogar no profissional, porque não pode jogar no sub-20 porque estourou a idade e ainda não está preparado para o profissional. Então, é um espaço que ficava ali que acabava que muitos atletas ali, muitos talentos eram perdidos nesse meio de caminho. Então, o sub-23, ele preenche essa lacuna. Professor Mota. Sim, na Europa já existe esse campeonato e é um campeonato muito bom, porque em elencos bastante numerosos, essa competição faz, além da rotatividade a nível de ritmo competitivo, não se perde. O jogador que está a competir pode entrar a qualquer momento e ser chamado para a equipa principal. E estamos a falar de clubes que têm um sub-23 e o profissional, tá? Esse campeonato que existe em São Paulo, a quarta divisão, é pena que dure 3 meses ou 4 meses, ou o que é. Devia durar sempre, porque eu falo pela experiência que eu tenho dos jogadores, alguns, não sei se me estão a ouvir, jovens, que eu gostaria de ajudar mais, que têm 21, têm 22, têm 23, os clubes profissionais já ninguém liga a eles, porque já passaram da base, e têm um valor incrível. Têm umas capacidades de jogo, umas capacidades de jogar muito boas, só que já ninguém os quer porque ou têm 22 anos, são inexperientes, mas para a base já não dão. Então, por onde é que vêm a jogar? Têm que ir jogar na quarta divisão, mas em São Paulo e nos outros lugares, nos outros estados. Então há aqui um déficit no Brasil em relação a essa classe, a esse nível de idade, a essa classe de idade, aí entre os 20 anos e os 23, que seria muito importante haver competições para esses jogadores, sim. É muito importante. A CBF, ela criou recentemente também, né, o Campeonato Brasileiro Sub-23, mas ainda os clubes não tratam o Sub-23 da maneira que deveriam tratar, né? Justamente. É bem diferente do que é na Europa. A gente vê aqui no Brasil muitos clubes que o Sub-23 ele é mais vamos dizer assim, um depósito de jogador do que um processo de formação. Então, deveria ser dada a importância que realmente tem o Sub-23 nos clubes. Rafael, deixa-me só acrescentar aqui uma situação que tu conheces bem também. Uhum. Não devemos pegar na quarta divisão de São Paulo. Eu lembro-me quando estava na de Guarulhos, sub-20, depois eu cheguei a treinar ainda a pré-temporada, estava a fazer pré-temporada no profissional, na equipa sénior, né, sub-23 do Guarulhos, quando eu fui para a Portuguesa, entretanto não terminei, não fiz a temporada na quarta divisão. Uhum. Mas já estava a ser criticado porque, meu amigo, quarta divisão é chutão para a frente e batalha e luta e guerra. E eu disse, ainda bem que se calhar Deus não permitiu que eu continuasse porque iria haver confusão comigo. Porque eu disse, olha, o futebol para mim não é guerra, cara. Eu jogo, mas os campos são horríveis, meu amigo. Eu não abdico de jogar futebol com prazer. E dar o chutão para a frente e dar cotoveladas e ganhar aos 95 com um gol de mão, a mim não me dá prazer nenhum. Por isso, eu estava a jogar, eu ia fazer o campeonato sub-23 com praticamente quase todos os sub-20 que tinham estado comigo, mais 2 ou 3 jogadores. E já estava a ser criticado, mas ele vai querer jogar a bola na quarta divisão, não dá para jogar a bola. Então é esta mentalidade, e isto é uma parte, é esta mentalidade, e eu desde já dou um conselho ao Rafael, que vai estar nesse campeonato. Não abdica de jogar futebol, cara. Se essas pessoas acham que tem que ser guerra, cara, eles vão para uma luta aí de leões, vão para o cinema ver as batalhas,
Porque o futebol é para ter prazer, é para jogar futebol, é para ensinar, é para o jogador mostrar para a torcida que sabe jogar, técnica, ginga, o passe, o drible, não é o chutão para a frente e ganhar de qualquer jeito. Eu não entendo porque é que as pessoas têm tanto prazer em só querer ganhar, sendo que nós só aprendemos com as derrotas. Mas enfim. Mas é isso. Olha aí, Alessandro Cruz, acho que vocês conhecem esse garoto, né? Alex. Tive o prazer de trabalhar com o professor Rafael e o professor João Mota na Portuguesa, como treinador de goleiros. Gostaria de saber como eles esperam. Na verdade, é professor, né? Ele é técnico, né? Espero que seja o trabalho com os goleiros. Como vocês esperam aí o trabalho com os goleiros nessa fase agora, nessa nova metodologia? Não sei se eu entendi a pergunta dele. Bom, se eu entendo, e o Alessandro sabe como é que eu trabalhou comigo, o goleiro é mais um... Quando nós temos a posse de bola, nós temos que jogar com 11. Não temos que jogar com 10. Então, o facto de nós, quando temos a bola, o goleiro ser mais um jogador de posse, de pé, jogar a bola, isso dá-nos vantagem. Porque se a outra equipa só joga com os jogadores de campo e o goleiro é só para se mandar para o chão e para defender com a mão, ok, também é preciso isso. Mas se eu puder ter um goleiro que quando eu tenho, tanto na minha construção de jogo, como até quando a bola está ali a sair do primeiro terço, e nós podemos ter mais posse de bola e o goleiro jogar até fora da área com qualidade, eu estou a ter vantagem. Então, o que é o futebol? O futebol é eu tentar ter vantagem sobre o oponente, sobre o adversário. Eu tentar enganar o adversário. Tentar enganar através de quê? De vantagens numéricas, de jogos posicionais, de arrastamentos. Então, o goleiro, e respondendo mais diretamente ao Alessandro, o goleiro, esse trabalho que ainda é feito que o goleiro tem que morrer, só sai do campo quando já está com a língua de rastes, isso tem que terminar também, cara. As pessoas têm que entender que o futebol evoluiu e o jogador também evoluiu. E o goleiro hoje tem que ter um trabalho mais técnico. Mais técnico. Tudo, é aquilo que eu digo. Se o jogador vá de campo tem os 4 fatores de rendimento que necessita, o goleiro também. Se a nossa bola está no ponta esquerda, lá no ataque, o goleiro tem uma ação ofensiva. Ele tem que se adiantar em determinada zona do terreno. Então, cada movimento, sempre que a bola está em campo, todos os jogadores, os 11, não é só 10, os 11 estão a fazer uma ação tática. E o goleiro, o treinador de goleiros, hoje em dia, tem que saber o que é que o treinador principal pensa do seu método de jogo, qual é a sua metodologia, qual é o modelo que nós temos para ele treinar o goleiro dentro dessa metodologia. Porque se for só para ele dar saltos a canguru, saltos mortais e a mandar-se para o chão, eu sou treinador principal, mas também posso ser treinador de goleiros. Sem dúvidas. Rafael, professor, com você. Quando a gente fala da periodização, né, a gente está falando de uma metodologia sistêmica, né? E quando a gente está falando de uma metodologia sistêmica, a gente entende que o jogo de futebol ele é um sistema. E como todo sistema, todas as peças que estão ali inseridas dentro do sistema, elas interagem, né? E o goleiro é mais uma dessas peças. Então, como o professor João Mota disse, o goleiro ele interage com as outras peças o tempo todo, em todas as ações. E o goleiro ele tem que participar efetivamente dos trabalhos táticos, dos trabalhos técnicos, a todo momento. Ele pode ter o momento dele ali de treinamento específico, das ações específicas do goleiro, mas ele tem que estar inserido nos trabalhos, principalmente nos trabalhos táticos, onde a gente vai trabalhar ali os comportamentos que a gente espera da equipe nos jogos. Então, o goleiro ele tem que estar inserido nesse trabalho. Se eu vou subir o bloco defensivo para pressionar no tiro de meta, qual o comportamento que eu espero do meu goleiro naquele momento? O que ele vai fazer? Ele vai ter que se adiantar para fazer a cobertura da última linha de 4 ali? Então, ele tem que estar preparado para isso. E como que ele vai estar preparado para isso? Treinando o jogo, né? Que é a forma que a gente gosta de treinar. Maravilha, professor. Bom, vamos falar agora da contribuição
para a evolução do saber jogar, né? Nós temos aí a visão macro, que é o treino. Nós temos a visão meso, que é o exercício, e a visão micro, que são os estímulos. Em cima disso, nós temos as ações perceptivas, que são as tomadas de decisões, e as ações reprodutivas, que é a memorização. Gostaria do posicionamento de vocês sobre essas ações. Professor Mota, com você. Olha, Beto, falando mais, uma linguagem mais simplificada, o futebol é o treino. Ou seja, aquilo que eu quero colocar no jogo, eu tenho que colocar no treino. Portanto, a importância do treino é ao nível de tudo o que um jogador faz no jogo. Tá? Tanto na capacidade de decisão, na sua tomada de decisão, tanto na antecipação das situações, tanto na execução. Primeiro de tudo, no treino, nós devemos explicar, porque no jogo a gente não adianta estarmos aos gritos à beira do campo. É no treino que nós explicamos o porquê, como, quando e onde fazer as coisas. Eu vejo muitos... Quando as pessoas falam nos jogadores robotizados, o jogador robotizado é aquele jogador que faz porque o treinador diz para fazer. E ele é um tipo legal, e o meu treinador é o meu chefe, é o meu professor, e ele está a dizer para eu fazer, eu vou fazer. Mas eu não quero isso nas minhas equipas. Nas minhas equipas eu quero que ele saiba porque é que está fazendo. Cada ação que nós fazemos, nós provocamos uma reação no adversário. Então, se cada ação provoca uma reação, eu quero que as minhas ações provoquem no adversário aquilo que eu quero provocar. Ou seja, se é um adversário que é muito forte pelo lado esquerdo, eu vou sair pelo lado direito. Se ele defende melhor pelo lado direito, eu vou sair pelo lado esquerdo. Então, consoante, por isso que existem hoje os analistas de desempenho, e sempre que nós pudermos entender e compreender como é que o adversário joga, melhor para nós também, sem fugir das nossas características. Mas para mim o futebol hoje também é estratégia. O que eu quero dizer com isto? O facto do futebol, a nível de estratégia, e ter evoluído e cada vez ser mais detalhe, o detalhe ser cada vez mais importante e mais minucioso, isso tem feito com que o jogador evolua. O facto de nós puxarmos pelo jogador, o facto de eu gritar com o jogador, entre parênteses, no treino, não é aí, é 1 metro mais à frente. Já me aconteceu isso com um jogador no Rio Branco. Ele começou, bom, Mota, mas fizeste essa coisa toda só porque eu estava com 1 metro. Mas esse metro faz toda a diferença. Então, é aquilo que eu digo. O que é que o jogador usa? Quais são as suas qualidades que ele usa no jogo? Tem que usar os mesmos estímulos que o professor Bebeto estava falando, a nível de estímulos, a nível de tomada de decisão, tem que ser feito no treino. Porque o futebol, o nosso modelo de jogo está sempre aberto, correto? Nós não temos um modelo de jogo fechado. Eu jogo em 4-4-2 ou eu jogo em 4-3-3. Eu só jogo com a bola sair do meu goleiro. Sai sempre com a bola controlada. Espera aí, sai sempre se o adversário me deixar. Uhum. E se o adversário não me deixar, o que é que eu tenho de alternativa? Bom, então vamos lá. Se o adversário não me deixar, é porque ele está a pressionar muito em cima, muito perto do meu golo. E se ele está a pressionar muito perto do meu golo, em algum lugar tem espaço. O espaço está noutro lugar. Então nós temos de ter tudo isso trabalhado. E isto é que é importante. Não é o nós sermos os guardiolas, não é nada disso. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Para mim, a diferença de um treinador não é dos títulos, nem das taças, para mim, e vai ser até eu morrer. Muita gente me critica por isso. Mas tu não queres ganhar títulos. Quem é que não quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. Mas a minha satisfação é que o jogador quando chegou ao pé de mim e quando saiu de mim, é outro jogador. Mais inteligente, melhor, com mais capacidade.
potencializei o jogador. Isso, para mim, é muito mais do que ganhar um jogo. Então, o ganhar todos queremos. Há um treinador espanhol que dizia isso. Ganhar, todos querem ganhar. Mas trabalhar para ganhar, ninguém quer. Então, é mais fácil jogar à toa e ganhar aos 95 com um gol de mão. Mas isso, como eu já disse antes, isso a mim não me satisfaz. Então, é importante nós darmos aos jogadores as ferramentas, dar com que eles tenham essas ferramentas para depois eles, por seu intermédio, por sua decisão, por sua tomada, por sua experiência já vivida em treino, resolvam nos jogos. É a minha opinião. Professor Rafael. E a gente volta naquela questão que eu disse anteriormente, né, professor Mota? Fazer a equipe jogar dessa forma, como você explanou agora, dá trabalho, né? Então, a grande maioria das pessoas vai optar por fazer o que dá menos trabalho e que pode dar algum resultado em algum momento, né? Então, mas eu penso que, assim, tudo se resume, basicamente, ao entendimento da lógica do jogo, né? E a lógica do jogo de futebol, ela é bem simples. A equipe que tem a bola, ela quer buscar os espaços para jogar, quer conquistar os espaços que façam com que ela progrida e chegue no gol adversário. E a equipe que não tem a bola, ela quer evitar os espaços, né? Deixar o menor número de espaços possível para a equipe que está em posse de bola. A partir do momento que você entende essa lógica do jogo, aí a gente começa a perceber o que o professor João Mota disse agora há pouco. Ou se eu não estou... Se a equipe estou com dificuldade de sair numa bola curta no tiro de meta, é porque a equipe adversária está pressionando alto. Se ela está pressionando alto, em algum lugar está sobrando espaço. Quais os mecanismos que eu tenho para chegar nesse espaço? Então, a partir do momento que você passa a entender a lógica do jogo, você começa a ter mais facilidade em compreender essa forma de treinar o jogo, de treinar o que se joga, né? Basicamente, o que a gente busca é oferecer aos nossos atletas o maior número de vezes possível estímulos que levem eles a ter os comportamentos que a gente deseja que eles tenham durante o jogo. Então, o treino de futebol, no meu entendimento, ele nada mais é do que você formar comportamentos nos atletas, né? Desenvolver comportamentos nos atletas. Como que você desenvolve os comportamentos? Através de repetição, através de estímulos. E esses estímulos eles vão acontecer diariamente, seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele de grupo, mas você vai dar esses estímulos o tempo inteiro, né? E com uma grande frequência. E como tudo na nossa vida, como todo comportamento que a gente tem na nossa vida, em algum momento, isso vai ficar automatizado na cabeça do atleta. E ele vai entrar para o jogo e vai fazer isso com maior facilidade. No começo sempre é difícil, né? É como aprender a dirigir, por exemplo. O exemplo de aprender a dirigir, eu acho muito legal utilizar essa metáfora, porque assim, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que ficar o tempo todo ali, agora eu tenho que pisar na embreagem, coloco a primeira, tiro o pé da embreagem, acelero, olho no retrovisor. Com o tempo, a gente vê até o que é muito errado, as pessoas dirigem mandando mensagem de texto no celular, né? E o processo do treinamento do atleta, ele é semelhante. No começo, você precisa ficar o tempo todo ali, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, só que chega um momento que as coisas acontecem naturalmente, porque já virou um comportamento. E a partir do momento que virou um comportamento, você atingiu o seu objetivo ali como treinador, como gestor daquele grupo, dentro de um processo ali de busca por um jogo de qualidade, um jogo elaborado. Maravilha, pô, excelente respostas ambas. Professor Douglas Basoli está enriquecendo o nosso debate em perguntas extremamente técnicas aí, ó. Quais mecanismos de treinos que vocês utilizam na fase da construção de jogo? Professor Mota, com você. Bom, depende do nosso modelo, não é? Eu, por exemplo, vamos lá ver. Agora essa moda de todo mundo quer sair com a bola controlada por trás, desde o nosso gol. Isso tem um objetivo que é, se a bola é a coisa mais valiosa que nós temos no jogo, se é com a bola que nós fazemos gol e podemos ganhar, a gente não pode desperdiçar o ouro. O ouro é a bola, né? Então nós queremos ter a bola o mais tempo possível.
Por isso que, se nós chutamos a bola, digo sempre isto, se eu chuto uma bola longa para a frente, enquanto ela vai no ar, há 50% para cada lado de ganhar a bola. Eu posso ganhar o lance, posso, mas também posso perder, 50%. Até porque a defesa está de frente, pode ganhar, tem mais chances. Por que é que eu vou dar 50% ao adversário? Se eu tenho a bola, cada vez que tenho a bola, eu tenho 100% da posse de bola. Se eu puder levar a bola em minha posse até ao golo adversário, melhor. Quais são os mecanismos de treino? Eu normalmente não já fiz, mas agora não faço, uma saída de bola sistemática. Eu penso que os jogadores devem vivenciar várias experiências. Eu ponho, por exemplo, dois avançados a pressionar, depois ponho 3, depois ponho 4, e os mesmos jogadores vão ter que ganhar alguma autonomia e criatividade para sair dessas pressões. Depois vou para a segunda parte. Quando eu não quero sair com ela, ou se eu quero arrastar jogadores, porque se usa muito pouco o arrastamento, e eu uso muito, eu gosto muito de usar o arrastamento, aquele jogador que faz uma desmarcação que não é para receber a bola, mas sim para arrastar o adversário e criar espaço para outro. Eu trabalho muito isso. Portanto, há muitas várias formas, eu não consigo dizer qual é a forma que eu faço, porque, aliás, o mecanismo cada vez está menos utilizado. O mecanismo vem de mecânico vem de ser sempre a mesma coisa. E hoje em dia nós devemos, que eu já disse, criar condições para que os jogadores tenham capacidade de as resolver, mas sem medo. Ou seja, se houver um falhanço, quando é uma bola da parte de trás, que o adversário ganhou a bola por alguma razão, porque falhou o passe ou qualquer coisa, tem que repetir, tem que continuar. Portanto, criar alguma liberdade, criar como é que eu digo, tirar a pressão do jogador se falhar. Se falhar, está cá o treinador para responder. Devemos criar sempre situações para que eles possam crescer como jogadores e possam evoluir. Professor Rafael, é com você. Bom, os mecanismos que eu utilizo na fase de construção do jogo, a resposta bem próxima do que o professor João Mota disse. Aliás, responder depois do professor João Mota é um desafio grande. Não é fácil, ele destrói tudo. Mas, assim, eu busco através de situações que se aproximem da realidade do jogo, né? Então, situações, às vezes, de 6 contra 4, 6 contra 3, 6 contra 5, aí vai depender do momento em que a gente está ali no nosso planejamento, no nosso ciclo de treinamento, né? A gente cria ali situações talvez ali de 30 metros, mais ou menos, de confronto de 6 contra 4, saindo bola do tiro de meta com o adversário pressionando, em alguns momentos pressionando, em outros momentos num bloco mais intermediário e a equipe tem que construir para romper essa primeira linha de marcação. Então, a grande questão é, o que eu penso é que o trabalho do treinador é um trabalho de criatividade. O treinador ele tem que ser criativo, né? Você tem que buscar mecanismos nas suas sessões de treino, nos seus exercícios, nas atividades que você propõe para os atletas, que deem esses estímulos que você espera deles no jogo e que apresentem para ele ali situações muito próximas do que vai acontecer no jogo, né? A gente não consegue, obviamente, aproximar 100% do que acontece no jogo, mas a gente busca chegar o mais próximo possível da realidade do jogo e através desses jogos, né, em espaço reduzido, com variação de regras, de quantidade de atletas, estimular esses comportamentos que a gente deseja. Maravilha. Bebeto, deixe-me só dar aqui também depende muito dos nossos jogadores, tá? Vai depender das características dos nossos jogadores. Eu posso ter 2 zagueiros em que um é muito bom e tem muita à vontade para controlar a bola, para levar, muito bom tecnicamente, e tenho outro, porque não tenho outro, só tenho aquele, tenho outro que ele é muito fraco com o pé. Ele é um cara muito forte de jogo aéreo, isto é um exemplo que eu estou a dar. Então, como é que eu vou sair? Eu posso,
há várias formas. Eu não quero é que esse meu jogador saia com a bola controlada. Está a entender? Claro. Ou seja, eu vou criar dinamismos, como eu já cheguei a fazer isso, de ter um lateral com alguma dificuldade na construção, em que quando a bola era saída, o lateral ia embora e era o volante, um dos volantes ou um dos meias que ia à zona do lateral. Porquê? Não, e do outro lado eu não fazia isso, porque do outro lado eu já tinha um lateral. Então nós também temos que saber jogar com os jogadores que nós temos. Claro. E isso é muito importante, conhecer as características dos jogadores para que os jogadores se sintam à vontade naquilo que nós criamos para eles. Perfeito. Vamos mais uma perguntinha aqui do professor Fernando Milharé, porque nós já estamos agora com 1h04 de debate, né? A gente tem mais algumas coisas para colocar e eu não quero levar muito essa live. Essa live vai ser... Tem muitos assuntos a serem falados. Eu não quero deixar a live alongar muito para não se tornar muito cansativa. O professor Fernando Milharé pergunta: o treino deve oferecer situações na realidade do jogo para que o atleta adquira comportamentos para resolver problemas? Professor Rafael, você. Sempre. O treino sempre deve oferecer situações pro atleta, porque o jogo de futebol é isso. O jogo, a todo momento, ele oferece situações e problemas para o atleta resolver. Então, o treino, ele tem que ser isso também, né? Acaba até se tornando um pouco repetitivo, mas é o que a gente vem dizendo aqui. O treino, ele tem que ser aquilo que a gente joga, né? Então, se o jogo de futebol tem essa característica de, a todo momento, apresentar problemas para o atleta solucionar, o treino ele tem que ser da mesma forma, ele tem que apresentar problemas para o atleta solucionar a todo instante. A diferença é, no treino, você tem a possibilidade dos feedbacks, né? Você tem o treinador, os auxiliares que estão ali a todo momento para dar os feedbacks e talvez, de alguma forma, conduzir o atleta nesse processo de descoberta, né? E o jogo, não, né? O jogo as coisas vão acontecendo ali e toma decisão, acerta, erra e vai aprendendo dentro desse processo. Então, para finalizar a resposta, sim, o treino, a todo momento, ele deve oferecer situações da realidade do jogo para o atleta cada vez, para o atleta poder tornar cada vez mais assertivas as decisões que ele toma no jogo. Professor Mota. Então, Fernando Milharé, o treino é o jogo. Eu já nem digo, eu vou mais longe, não digo que o treino deve oferecer. O treino é o jogo. Eu quero criar no treino os mesmos sentimentos e os mesmos impulsos que ele vai ter no jogo. Eu no outro dia falei um pouco sobre isso e quero frisar isto rapidamente para não alongar muito. Repara uma coisa. Porquê que, e agora vamos levar aqui um pouco da parte física, porquê que os jogadores que treinam tão bem fisicamente, equipas em que o preparador físico faz um trabalho físico enorme, eles pouco trabalham a parte tática, a parte do jogo, a parte perceptiva, a parte da decisão, pouco trabalham, mas físico trabalham muito. E porquê que no jogo, um pouco mais de metade do jogo, ou às vezes até metade do jogo, os jogadores já estão no chão com câimbras? Sabe porquê? Porque eles trabalharam a parte física, mas não é só a parte física que é trabalhada no jogo. A parte do sistema nervoso central, que é a pressão do jogo, o ter que pensar, o ter que decidir, o ter que olhar, o medo de falhar, tudo isso provoca cansaço. Então o jogador está cansado. Não é da parte física só. É o cansaço geral. Então, o treino é o jogo. Tudo o que o jogo nos dá, nós devemos meter no treino, para que o jogador tenha os mesmos sentimentos, os mesmos impulsos. Umas vezes com mais gente, outras vezes com menos gente. Que maravilha. Obrigado, professor Fernando Milharé, pela participação. Professor Fernando, que é auxiliar técnico da categoria Sub-17 do Água Santa. O Leandro Jarroque Larustia lá. Meu primo. Parabéns, meu primo. Parabéns, Rafa. Você é fera. Abraço a todos. Os italianos entraram em ação. Eu queria aproveitar para agradecer a participação maciça dos internautas que estão agora ligados na nossa live.
Não tem como a gente abraçar todos vocês, mas de coração, em nome da CBE, eu quero agradecer pelo boa noite, pelos abraços, né? O Rodrigo aí, o Bertinato, dizendo boa noite a todos. Queria desejar aqui uma boa noite a todos vocês que nesse momento estão aí ligadíssimos. Maurício Lima, boa noite, desde Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos longe, estamos lá embaixo, em Mato Grosso. Orlando Maia, professor João Mota, parabéns 1000 vezes. Olha aí. Um abraço, Leonardo. Que maravilha. Vamos agora dar seguimento a mais uma pergunta, né? Nós temos aí mais umas 3, 4 perguntas para fechar nossa live. Falando sobre ações coletivas, nós poderíamos dizer que as ações coletivas são oriundas de um trabalho fracionado, conduzido para um todo. O que vocês entendem por isso, professor Rafael? Tudo são processos dentro do treinamento, né? Então, quando você está num processo de treinamento, de formação ali de comportamentos, de estímulos de comportamentos que você deseja, você tem que buscar sempre iniciar, né, o trabalho sempre das situações menores e gradativamente ir aumentando até que você chegue ao mais próximo possível do jogo. Até o professor João Mota disse isso no início da nossa live, quando ele se referia à volta dos treinos, né? Então, ele é uma progressão de conteúdos, né? Além do tamanho, da quantidade, também a complexidade, né? Então, sempre que eu adoto isso como prática nos meus trabalhos, sempre que eu insiro um conteúdo que eu vou trabalhar com os atletas, eu sempre inicio do mais simples para chegar no mais complexo, né? Do menor para o maior. Bom, professor Mota, você. Tem aqui algumas situações. Por exemplo, neste caso da pandemia, é por lei, os jogadores não podem estar perto, né? Os jogadores não podem estar juntos. Então, existe nestes clubes agora, nos clubes grandes, o início dos treinos em que os jogadores andam individualmente, batem contra uma tabela, cruzam, chutam, dão um pique. Portanto, aí ainda há essa dificuldade de trabalhar em conjunto, né? E aos poucos eles vão trabalhando em conjunto. Eu tenho tentado, e é isso que é o nosso papel como treinador, pelo menos eu penso assim, tenho tentado evoluir como no treino. Primeiro como pessoa, tentar entender melhor a parte humana, que é a parte principal que nós devemos crescer, porque o futebol é feito com pessoas. Então nós devemos entender as pessoas e as suas reações, os seus sentimentos, e só depois de entendermos bem as pessoas é que conseguimos ir para a parte individual. Portanto, por isso eu acredito que primeiro devemos começar pelo conjunto. Por exemplo, o início de temporada. Às vezes as pessoas ficam admiradas. Eu gosto de começar pelo ataque. Porquê? Porque se eu começar onde é que eu começo a defender? Eu começo a defender pelos meus jogadores de ataque, correto? É aí que eu começo a defender. Não é pela minha defesa que eu começo a defender, é o meu centroavante é o meu primeiro defesa. Então eu começo pelas ações da parte ofensiva e sempre que trabalho uma ação, eu nunca deixo de trabalhar a ação seguinte. Eu vou dar um exemplo. Eu estou a trabalhar, hoje vou trabalhar mais focado na organização defensiva. Ok, o treino está mais focado, os exercícios para a organização defensiva. Eu nunca deixo de trabalhar a transição ofensiva. Que ela acontece, né? Ou seja, porquê? Momento. Eu não corto o exercício quando a minha equipa deixou de estar em organização defensiva, ganhou a bola e acabei, isso não me interessa. Não. Eu deixo sempre acontecer a transição ofensiva. Portanto, nós devemos, atenção que isto é a minha opinião, e não quer dizer que eu é que esteja certo, eu estou a falar da minha forma de trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar sempre o momento seguinte, nunca deixar só o momento. E antes eu pensava, e aquilo que tu disseste bem, Rafael, o mais simples
para o complexo é do mais para o menos. Estamos a falar de número. Por exemplo, se eu trabalhar 10 contra 10, é menos complexo do que trabalhar 4 contra 4. 4 contra 4 é mais complexo. Estás a entender? Então, sim, tu estás a falar bem, estás a dizer bem, que devemos ir do mais simples para o mais complexo. Isso não significa que é do maior número que o número maior é mais complexo do que o menor. Estás a entender? Sim. Então, corretíssimo quando dizes que realmente devemos ir aumentando a complexidade, e isso significa aumentando a rapidez. Por exemplo, o jogador, se tiver 4 contra 4, tem que jogar muito mais rápido, tem que pensar muito mais rápido do que jogar 10 contra 10. Então, o processo do treino é muito apaixonante para mim. É muito apaixonante. Eu, a cada dia, tentar como é que eu hoje vou desenvolver estes meus jogadores. O que é que eu vou ensinar a eles hoje? Isso é muito importante. E uma coisa que você estava comentando agora com relação a não desassociar as ações do jogo ali durante o treinamento, né? Então, quando está trabalhando a organização defensiva, a forma como nós pensamos o futebol, como nós acreditamos, fica até difícil de desassociar uma coisa da outra. Elas acontecem o tempo todo, né? Então, às vezes, no exercício que eu tenho como objetivo principal a organização defensiva, também está acontecendo a organização ofensiva. E também está acontecendo as transições. Então, é importante que nós tenhamos em mente que nós temos um objetivo principal naquela atividade que foi eleita para ser trabalhada naquele momento, mas, paralelo a esse objetivo principal, nós temos objetivos secundários que estão acontecendo. Né? O grande ponto do treinador, né, que eu vejo é assim, saber qual é o objetivo principal daquela atividade e dar os feedbacks direcionados para aquele objetivo principal, mas também estar ciente de que estão acontecendo ali as outras ações do jogo, né? Talvez você não precise dar tanto feedback com relação às outras ações, mas elas estão acontecendo e, consequentemente, elas estão sendo treinadas também, né? E eu vou focar os meus feedbacks mais no meu objetivo principal. Por isso nós falamos nos macro-princípios, nos subprincípios e nos subprincípios. Ou seja, os macro é a nossa ideia geral do nosso modelo de jogo. Os subprincípios os setores, o que é que nós fazemos, as nossas dinâmicas, e os dos subprincípios é a parte individual, é os jogadores individualmente, as movimentações e as dinâmicas que eles dão. É importante nós sabermos o porquê das coisas. Perfeito, maravilha. Nós sabemos que o modelo de jogo é um aspecto fundamental em todo o processo de treino, na orientação e direcionamento do que o treinador quer para a sua equipe. Podemos dizer que o modelo de jogo é construído com ações diárias, e isso é no dia a dia? Como é feita essa construção? Professor Mota. O modelo de jogo é a nossa frustração, Bebeto. O modelo de jogo é aquilo que nós temos na nossa cabeça, que nunca conseguimos atingir. E isso é que é a beleza do futebol. É isso que é apaixonante. Quando perdes, tu tens uns objetivos, tens as tuas ideias, foste para o jogo, a coisa não deu certo. Ok, então tu vais trabalhar em cima. Vais trabalhar em cima de duas situações. Pelo menos na periodização eu trabalho assim. Primeiro, no último jogo, o que é que aconteceu de errado? Onde é que nós falhamos para melhorar? E depois, em determinado dia e a partir de determinada altura, vamos trabalhar o próximo jogo. Mas e quando ganhas? E quando a equipa já está a fazer muito bem aquilo que tu queres, mas não está acabado? O modelo de jogo nunca está fechado, então tu vais querer mais. Aquilo para ti já não chega. Se a defesa, se a linha de 4 colocou muito bem os apoios, já faz muito bem a bola coberta e a bola descoberta. Se já faz isso muito bem, eu quero ir para a próxima etapa. Agora eu quero ver eles a defender quase na área do adversário. Então,
há sempre algo para fazer. Portanto, o modelo de jogo é algo que nunca podemos dizer, ok, conseguimos fazer aquilo. Não, não acaba nunca. É algo que é maravilhoso por causa disso. Então, se ganharmos, ótimo. Vamos aumentando o grau de dificuldade para os jogadores. Se os jogadores já fazem determinada situação, se, por exemplo, se eles fazem um 4 contra 2, em que os dois que estão no meio, coitados, já não tocam na bola, porque eles já fazem aquilo ao primeiro toque muito bem, então eu vou meter 4 contra 3. Vou aumentar a complexidade deles para eles. Se eles começarem a achar que já são os reis da cocada, eu vou começar a colocar situações para que eles não consigam, para que eles não tenham sucesso. Para eles virem outra vez cá em baixo. Então, o modelo de jogo é isso. É nós estarmos sempre a puxar por eles e a puxar por nós próprios. Pelas nossas ideias, indo cada vez mais e mais. Isso, para mim, é um modelo de jogo. É algo que nunca me satisfaz. Eu quero mais, sempre mais. Olha, se eu estivesse assistindo essa live, era essa a resposta que eu queria ouvir, sinceramente. Professor Rafael, não sei se você concorda aí com a minha opinião. Concordo plenamente. E o modelo de jogo, ele nada mais é do que um conjunto de ideias, né, que nós treinadores temos para a nossa equipe, né? Como o professor João Mota disse, não é uma ideia fechada, né? Você está sempre em busca, você está sempre buscando evoluir, melhorar e tirar da zona de conforto ali o seu atleta para que ele também... Eu costumo dizer para os meus atletas, e eu levo isso para mim também, eu penso que o treinador também tem que ser assim, tanto o jogador profissional, o atleta profissional, como o treinador, eles têm que ser eternos insatisfeitos. Porque só assim você consegue buscar cada vez mais. Se você chega num ponto onde você fala assim, poxa, agora eu tô legal, é isso que eu queria. O que vai acontecer? Você vai começar a perder, vai começar a cair desempenho. Então, eternos insatisfeitos, é isso que nós temos que buscar sempre, e aí o modelo de jogo, ele nos ajuda, ele contribui para que a gente possa fazer isso, porque é o conjunto de ideias, e a gente sabe que a gente pode evoluir e buscar cada vez mais, né, dentro desse processo que a gente passa com as equipes. Maravilha, vamos aqui mais uma pergunta, para depois a gente interagir um pouco mais com o nosso internauta. Vamos falar um pouquinho agora sobre duas coisas que sempre eu vejo muitas pessoas me perguntando, sobre o jogo apoiado e o jogo de posição. Na minha opinião, né, o jogo apoiado é quando se dá o suporte ao portador da bola, e o jogo de posição, o portador da bola, ele tem que ter qualidades para encontrar um companheiro bem posicionado e fazer o movimento, fazer o passe. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas duas ações. Professor Mota. Bom, o jogo de posição eu gosto de fazer jogo de posição, gosto de utilizar o jogo de posição. O jogo de posição nada mais é, a nível de uma linguagem mais simples, do que tentar enganar o adversário. Vamos lá ver. Primeiro, o jogo de posição é feito conforme as características dos meus jogadores. Eu, por exemplo, gosto de criar uma amplitude máxima no jogo, quando tenho a posse de bola, quando estou em organização ofensiva, e o jogo de posição é em organização ofensiva, ter uma amplitude máxima e ter sempre um ou dois jogadores a criar profundidade máxima. A criar. Às vezes a equipa adversária pode não, se for muito boa, pode não cair no erro, mas eu quero sempre um jogador a criar tanto profundidade, tentar desmarcar-se para que haja um alargamento da defesa. E ter sempre, para mim, aquilo que eu acho que é os jogadores mais criativos, que pensam melhor o jogo, criá-los ali na zona central. Esses jogadores, para mim, são os jogadores da zona central. Então, há sempre um jogador, ou dois, pelo menos dois jogadores, que não vêm buscar o jogo, que estão mais fixos. Eu quero eles mais fixos. Para quê? Para que essa fixação desses jogadores atraia um adversário. Das duas, uma. Ou esses jogadores estão fixos e estão a ser marcados, e isso tudo bem, é isso que eu quero. Ou esses jogadores estão fixos e estão soltos.
e se estão soltos podem receber a bola. Portanto, o jogador que está atrás, eu gosto de colocar 2 jogadores atrás da segunda linha defensiva do adversário, da linha do meio campo, para tentar receber a bola entre linhas. Esses jogadores não podem andar de um movimento de um lado para o outro. Esses jogadores têm que se movimentar 5 metros para a esquerda, 5 metros para a direita, e de uma forma que quando recebam a bola já estejam com os apoios virados para atacar em velocidade. Mas isso tem a ver com a nossa ideia de jogo. Há várias situações. Por exemplo, a gente tem muita mania de dizer o jogador que recebe a bola, alguém tem que dar apoio a ele. Por acaso ouvi há pouco tempo ouvi o João Cruyff falar nisso. Se eu tenho um jogador que recebeu a bola na linha e é muito bom no 1 contra 1, e eu fiz tudo para que ele recebesse a bola no 1 contra 1, quanto menos colegas forem para lá apoiá-lo, melhor. Mais espaço. Portanto, exatamente, o facto de tem que ir lá apoiar. Não vai nada apoiar, deixa de estar sossegado, deixa de estar aí, a bola vai ter contigo. Deixa ele resolver. Porque aquele jogador, eu quero que ele vá 1 contra 1. Não quero que ele tenha apoio. Eu quero que ele esteja mesmo no 1 contra 1. Logicamente, se ele começar a receber, aí vai ter um apoio. Mas, às vezes, o apoio de ir para cima do colega não é apoio. Está a arrastar mais um adversário para cima dele. E aí o jogo de posição. Em que posição é que eu estou? Em que o meu colega, quando já não pode ir, sabe que está ali um colega. Não é preciso ir para cima dele, porque aí está a tal situação que eu falei há pouco. Cada ação que eu tomar, eu crio uma reação no adversário. Então, se eu quero que o meu colega tenha espaço e há um cara que não me larga, eu vou arrastá-lo para o outro lado. Por isso que qualquer equipa, e eu sempre disse, quando equipas que jogam que marcam homem a homem contra mim, eu já estou a ganhar 1-0 antes do jogo começar. Eu quero é que marquem homem a homem. Vais marcar homem a homem, tá bom. Vamos lá, tranquilo. Então eu vou arrastá-los para onde eu quero. Eu tive um jogador no Rio Branco, o Doca Madureira, que era o jogador mais tecnicista da equipa, jogou na Turquia, e todo o jogo havia alguém que não largava o Doca. E eu falava com o Doca antes do jogo. O Doca movimentava-se para locais onde o outro ia receber a bola e o Doca fazia o terceiro homem. Ou seja, o cara que estava a marcar o Doca, quando a bola passava ao lado, olhava para a bola. Quando ele olhava para o Doca outra vez, o Doca já ia embora com a bola. Então, é tudo uma questão de inteligência do treinador, de estratégia e de indicar ao jogador como é que deve fazer e porque é que ele está a fazer aquilo. É o futebol, é a nossa paixão, é isto. Mas a inteligência, né, professor? A inteligência do jogador, muitas vezes, altera muito o comportamento de uma situação de jogo, né? É muito importante salientar isso. Há jogadores que gostam de onde está a bola, querem ir lá para ir buscar a bola. Eu via isso muito no futebol brasileiro. E os meus jogadores, ao princípio, os meus jogadores ficavam doidos comigo. O zagueiro tinha a bola e lá vinha o volante, cheio de estilo, buscar a bola ao pé dele. Tipo, dá cá, tu não sabes, dá cá para mim. Não, cara. O zagueiro tem que saber. O volante, em vez de ir lá buscar a bola, já estão dois, um ao pé da bola, tem que ir arranjar espaço noutro lugar. Para ganhar superioridade numérica. Então isso fazia confusão. Pô, eu estou habituado a ir pegar no jogo. Tu não vai pegar nada, meu caro. Tu vai pegar daqui a pouco na marmita e vai embora. Tu vai fazer o que eu mando. Professor Rafael. Sou vício. Professor Rafael, sobrou para você, professor, ou não? Quase nada, né? O professor João Mota... Mas, assim, a seguir falas tu primeiro. A seguir falas tu primeiro. Mas as coisas elas estão muito relacionadas, né? Tudo que a gente veio falando na nossa live até agora, eu, assim como o professor João Mota, também sou adepto do jogo do jogo posicionado, e tudo que a gente veio falando até agora, de certa forma, se relaciona com isso, essa busca pelo espaço. O jogo de posição, ele propicia muito a equipe, na organização ofensiva, essa busca pelo espaço, essa criação de espaços na defesa adversária, né? Então, e aí a gente volta também naquela questão de entendimento da lógica do jogo. Então a gente passa a entender se a bola está num setor do campo, ela está ali numa zona de pressão, que a gente chama, né? É onde tem uma maior concentração de jogadores, onde tem menos espaço. Se ali tem uma maior concentração de jogadores, em algum outro setor do campo tem espaço, né?
E se a gente pratica o jogo posicional, com certeza a gente vai ter algum jogador nosso ocupando aquele espaço esperando para a bola chegar. Então, tudo que a gente veio falando até agora, de certa forma, se relaciona com isso. Essa busca pelo espaço, esse estímulo, né, aos atletas pelo entendimento da lógica do jogo e pela criação de espaço durante o jogo. Perfeito. São mais duas ações que acontece muito dentro de um jogo de futebol. Eu gostaria de a opinião de vocês sobre essas ações, que fala muito hoje no futebol moderno sobre a pressão pós-perda, né, e a temporização. Como vocês as definem? Rafael, pode ser você. Bom, pressão pós-perda, no meu entendimento, ela é fundamental, né? E é o grande desafio, né, para equipes que jogam, por exemplo, o jogo posicional e que buscam muita amplitude e bastante profundidade no jogo, porque, de certa forma, a sua equipe ela acaba ficando um pouco mais espaçada. Então, o grande desafio é você ter uma pressão pós-perda eficiente, para que você tenha tempo de recompor a equipe e de agrupar os jogadores novamente, né? Uhum. Então, a pressão pós-perda nada mais é do que você exercer a pressão na bola no momento exato da perda da bola. Então, você perdeu a bola, você imediatamente, o jogador mais próximo de onde está a bola, você exerce a pressão, os demais atletas vão buscar o posicionamento mais rápido possível, se agrupar e se recompor, e eu vejo como, eu não sei se o professor João Mota pensa da mesma forma, mas eu vejo como grande desafio, assim, é uma das coisas que eu tenho buscado cada vez mais evoluir nas minhas equipes, porque eu gosto de trabalhar com a equipe com bastante amplitude e buscando dar profundidade o máximo possível, e isso faz com que a pressão pós-perda ela seja fundamental. E aí eu vejo, entrando no tema da temporização também, a temporização como um passo seguinte à pressão pós-perda, né? Você perdeu a posse, você exerce a pressão, se você conseguir retomar a posse de bola, ótimo, se você não conseguir, você vai ter que temporizar. O que é temporizar? É atrasar a ação do jogador adversário que está em posse de bola, para que a sua equipe consiga recompor. Se organizar, né, professor? Exatamente. Perfeito. Professor Mota. Então, Bebeto, a pressão pós-perda tem a ver precisamente com aquilo que nós estávamos a falar, que é o jogo de posição. Uhum. É tu atacares em ataque posicional. Eu gosto, na zona da bola, ter alguns jogadores, ter os jogadores suficientes para essa situação, e quando faço a largura total, eu tenho só um jogador bem largo. Ou seja, se eu perder a bola, na zona que eu perder a bola, eu tenho sempre no mínimo 5 jogadores. E isso é importante, que além desses 5, também a nossa defesa já esteja preparada para atacar, para dar um passo em frente. Isso foi algo que eu tive alguma dificuldade também aqui no Brasil, que eu cheguei a perguntar às equipas, aos meus jogadores antes do treino, então quando nós perdemos a bola, o que é que fazemos? E alguns diziam, a gente recua para se reposicionar, e ao contrário, a gente perde a bola, a gente tem que dar um passo em frente. Essa pós-perda, se nós estivermos muito bem posicionados, tem que ser feita como eu costumo dizer aos meus jogadores, como leões. Temos que ser leões, mudar o chip com uma grande agressividade no bom sentido, para tentar ganhar a bola. E só quando não a conseguimos, e se o adversário é muito bom, tem muita qualidade e conseguiu tirar a bola da zona de pressão, é que nós passamos à organização defensiva. Tá? A temporização, para mim, por exemplo, se há uma bola que é virar o jogo para o lado contrário do adversário, nós estamos em organização defensiva, em que o meu defesa está de 1 contra 1, ou seja, não tem ajuda ainda não chegou à ajuda, ele tem que tentar não ir para o desarme, mas temporizar para que chegue os seus colegas, temporiza, por isso a palavra temporização, temporiza para que a equipa se reorganize. Portanto, são aspectos, né? Exato, são aspectos metodológicos interessantes que têm que ser trabalhados, tem a ver com as transições. Hoje em dia o futebol é muito resolvido nas transições, e às vezes as pessoas trabalham muito a organização ofensiva, a organização defensiva, e esquecem-se das transições.
E as transições podem ser mal trabalhadas, porque se não houver um bom jogo de posição, a minha transição defensiva vai ser fraca. Assim como quando eu estou a defender, eu tenho que saber como é que estou a defender para preparar o ataque. Então há aqui várias situações, entendeu? Eu posso ter o jogador mais rápido. Se eu quero atacar o contra-ataque, se eu quero ir para o contra-ataque, eu ponho o jogador mais lento, se calhar em organização defensiva, e troco para o jogador mais rápido, com uma característica especial, para receber a bola da profundidade. Então, é às vezes nós trocarmos, olha, tu jogas em determinada posição, mas quando nós estamos em posse de bola, tu mudas com o flantal. Ou quando a bola, enfim, nós podemos trocar situações para que, aí está aquilo que a gente falou há pouco, para que os jogadores se sintam mais à vontade. Entendeu? Então, se eu meter um jogador, como eu tive, por exemplo, falando agora aqui, um jogador que é bom no 1 contra 1, o Chay, que eu tive no Rio Branco e está no Rio de Janeiro, um abraço para ele, se ele me tiver a ver, que é muito bom no 1 contra 1, gosta do drible. Eu não vou colocar ele na zona do meio campo onde eu tenho que estar a pensar, a distribuir jogo. Eu ponho ele naquilo que ele gosta, na zona, e tentar arranjar, provocar situações para que ele receba a bola na situação que ele mais gosta. Entendeu? Então é complicado. Se eu quero abrir, se eu quero que ele que está na ala tenha espaço para atacar, eu vou tentar jogar pelo meio. Eu vou tentar forçar o meio. Porque quando o adversário é atraído pela bola, aí eu jogo a bola na lateral, para que o meu colega tenha espaço. Então tudo é estratégia, tudo que se faz no treino e no jogo tem que ter um porquê. Se vai dar certo ou não, cara, nós temos um adversário que também pode ser muito bom. Às vezes a coisa não acontece da melhor forma. O importante é, estamos no bom caminho, os jogadores acreditarem que estamos no bom caminho, trabalharmos muito bem essas situações, porque se não é trabalhado essas situações, não adianta estar ao domingo, aos gritos, feito um doido, à beira do gramado, chamar nomes a todo mundo e desculpar-se com o juiz, que está na hora, e manda-te para o chão, está a fazer antijogo. Olha, é uma coisa que eu, graças a Deus, tenho crescido e tenho melhorado muito nesse aspecto. Maravilha. Olha só quem está mandando uma mensagem para nós. Grande Aguinaldo. Nós temos, olha lá, parabéns aos profissionais Bebeto, professor Bebeto, Mr. João Mota, professor Rafael Laruccia. Agradecemos e parabenizamos pela live em nome da diretoria da CBE. Sucesso a todos. Temos que enfatizar essa mensagem, porque senão a gente não recebe o cachê. Tá? Essa mensagem tem que ser falada. Entendeu? Shazar Awar, olha lá. Está lá, mandando congratulações para nós pela live. Professor Márcio Cabral, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Grande abraço, professor. Grande abraço a todos. Um abraço. O Anderson Mourinho. Boa noite a todos vocês, professores. Abraço. Paulo Roberto Martiniano. Boa noite a todos os senhores. Professor Emílio Miranda, o presidente. Sou doutor Emílio Miranda. Nós temos que Quando é que vamos comer o bacalhau, né, professor Emílio? Quando é que vamos comer o bacalhau? Obrigado pela participação aí, professor. Aí está um ex-jogador meu. É o Luiz Henrique aí, aulas de futebol, Mota. Esse é fera, hein? Grande abraço. Esse é pirata. Luiz Henrique, grande futuro, Luiz Henrique. É isso daí. Nós estamos agora praticamente fechando a nossa live, mais uma pergunta para a gente debater, depois a gente fecha aí com os nossos finalmente, né, com relação à live. Fala-se hoje, professores, em desenvolvimento tático, né, e na alfabetização tática do jogador de futebol. Vocês trabalham num sistema mais fechado, onde as regras têm de ser rigorosamente obedecidas pelos jogadores, ou num sistema aberto, né, onde vocês definem as regras, mas o jogador tem em campo o direito de tomar decisões. Como é que é a maneira de vocês trabalharem? Professor Rafael, contigo. Olha, professor Bebeto, a nossa forma de trabalhar, ela vai proporcionar ao atleta que ele tome decisões a todo momento. Então, a gente trabalha assim de uma forma aberta, né? E porque no final das contas, como o professor João Mota disse,
Não adianta eu chegar no final de semana no jogo e estar na beira do campo lá, aos gritos, pedindo para eles fazerem o que eu quero que eles façam. Não é videogame, né? Eu achar que eu tô ali com o controle, que eu fico... Então, assim, eu tenho que trabalhar os atletas de uma maneira que eles sejam capazes de tomar as decisões. E para que eles sejam capazes de tomar as decisões durante o jogo, eu tenho que propiciar isso a eles, né? Eu tenho que dar essa confiança a eles e tenho que dar essa coragem a eles também. Eles têm que ter essa coragem de tomar essas decisões durante o jogo. Então, o ponto-chave para o jogador de futebol hoje é coragem. Ele tem que ser corajoso para tomar as decisões e, obviamente, tendo entendimento do jogo, né? Que é o que a nossa metodologia de treino vai propiciar a ele, e um repertório maior para que cada vez mais as decisões que eles tomem durante o jogo sejam assertivas. Perfeito. Professor Mota. Bom, eu acredito que deve haver liberdade, mas não deve haver libertinagem. Ou seja, há uma liberdade dentro de um conceito e dentro de uma ideia global em que tem que ser cumprido. Sim. Tem que ser cumprido. Ou seja, eu quero, e aquilo que o Rafael estava a dizer é interessante, mas há aqui uma coisa. Nós devemos proporcionar, através do nosso treinamento, da nossa ideia de jogo, devemos proporcionar, depois de conhecer as características dos nossos jogadores, proporcionar a eles que eles tenham liberdade para agir com a sua criatividade e com a sua loucura. Ok. Dentro, olha, tu podes ir, mas tens aqui os teus colegas. Então é assim, o futebol, eles têm que entender que existe um grupo que é a soma das partes. Primeiro está o grupo. E o grupo é constituído com valores. Ok? É a soma das partes. Então, em primeiro lugar está a ideia do grupo. Em primeiro lugar aí está a situação. Se eu meter um jogador a atacar, pega na bola e faz o que quer, eu não vou ter o tal jogo posicional. Não vai funcionar. Se o jogador, quando é para passar, vai driblar, por exemplo, na zona atrás, ou vai driblar na zona do meio campo, por exemplo, naquela zona central, onde há mais povoação de jogadores, onde há mais pernas, normalmente é uma zona que é difícil de driblar. E é uma zona que eu não quero perder a bola, porque é uma zona direta ao gol. Eu se perder a bola, que a perca nas laterais. Eu gosto de perder a bola nas laterais, não gosto de perder na zona central. É perigoso. Porque se eu perder a bola na zona central, e se eu jogo com uma equipa a dar amplitude máxima, eu tenho logo 2 jogadores a dar amplitude máxima a menos. Já tenho 2 jogadores a menos porque eles não vão ter tempo de chegar, de fechar. Então, se eu tiver a jogar, a perder a bola na zona lateral, o jogador pode criar à vontade. Então, nós devemos criar situações para que eles tenham liberdade, mas com algumas regras. Senão, não havia treinadores. Para que é que havia treinador? Não havia. Olha, tu jogas aí, tu jogas onde tu quiseres, tu jogas onde quiseres. Não, tem que haver regras. Então, logicamente, que eu diga assim a um zagueiro, olha, eu não quero que tu vais driblar. Mas a situação do jogo, se ele tiver que driblar, dribla. Porque ele não tem outra oportunidade. Olha, não tive outra chance. O cara pressionou por todos os lados, eu não tinha ninguém a quem passar a bola. Eu vi, ok, não tem problema. Mas são situações diferentes. Porque o que eu quero, em primeiro lugar, e ele já tem que saber que em primeiro lugar é levantar a cabeça, ou tentar um passe na vertical, um passe que entre diretamente nas costas do meio campo, ou na lateral, um passe só para arrastar. Então, ele tem que saber tudo isso. O jogador tem que saber quando é que é para criatividade e quando é que é para cumprir. Sim, perfeito. E o professor João Mota, dentro disso que você falou, quando a gente trabalha, a gente treina o que a gente joga e a gente passa a dar esses estímulos para os nossos atletas no dia a dia, nos treinos, naturalmente as decisões que eles tomam durante o jogo, elas estão mais voltadas para aquela nossa ideia. Então é importante que o treinador, desde o primeiro dia de trabalho com o seu grupo de atletas, deixe bem claro para os atletas quais são as ideias, qual é o modelo de jogo, exatamente. o que você espera da equipe.
Porque quando você começa a reforçar esses comportamentos e a trabalhar esses comportamentos frequentemente, você, de certa forma, conduz esse atleta a tomar decisões dentro de um sistema que você pensa, dentro de uma ideia que você pensa. Ele vai ter liberdade para tomar as decisões durante o jogo, só que essas decisões, na maioria das vezes, elas vão estar ligadas ali ao modelo de jogo da equipe, porque é aquilo que é treinado diariamente, né? É estimulado nele diariamente. Hoje em dia os jogadores, Rafael, hoje em dia os jogadores já têm, aliás, não tem sentido, o modelo de jogo não é para mim, a minha ideia de jogo não é para mim, é para os jogadores. Eu sou um dos caras que mais defende o jogador no futebol. O futebol é dos jogadores, não é nosso. Está voltando. Então, tudo é para os jogadores. É os jogadores que vão definir, é os jogadores que vão decidir, é os jogadores que são os artistas, é os jogadores que dão os autógrafos, o futebol é para os jogadores. Então, nós, se temos uma ideia e queremos dar ferramentas para os jogadores, eles têm que saber o que é que vai na minha cabeça. Eles têm que conhecer, eles têm que saber que quando falharem em determinada zona, eles não estão preocupados comigo, porque eles já sabem que eu não estou preocupado com isso. E eles têm que saber que se fizeram uma coisa que não está dentro do coletivo, não é dentro da nossa proposta, ele próprio nem precisa dizer nada, ele próprio já sabe que fez errado. Então, os filhos têm que conhecer o pai. É verdade, bem definido. Mas é isso, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live, não tem nem como agradecer. Pois nós tivemos, na verdade, uma aula, né? Uma aula de dois grandes profissionais que têm uma maneira de pensar muito parecida. Na verdade, nós três pensamos muito parecidos. Essa é a ideia que nós imaginamos que o jogo tem que ser construído. Eu acredito que as pessoas que estiveram ligadas nesse nosso debate tenham ficado satisfeitas e o Naka Ascala, aula de futebol desesperas. Olha. Grande Naka, o Jorginho trabalha comigo lá no CIFAC, o Naka também, o filho dele foi meu atleta. Um abraço a todos eles. O Sandro Luiz Inocente, que coisa linda, parabéns. A pergunta anterior, qual que era mesmo, professor? Não lembro da pergunta anterior. O Jorge Augusto, Rafael. Bom professor, grande amigo, Jorginho lá da Sabesp. Jorginho da Sabesp, ele trabalha comigo lá no CIFAC, é treinador do Sub-15 e do Sub-17 lá no Corinthians, no CIFAC. Que legal, que maravilha. É isso daí, gente, foi realmente, acredito que nós procuramos levar a todos os internautas a melhor mensagem possível, procurar orientar, né, na maneira de trabalhar, no entendimento do jogo, na maneira de como construir uma forma de jogar que seja ela salutar e que possa trazer a todos nós uma resposta que seja ela satisfatória. Isso é muito importante. Eu gostaria que o professor Rafael, o professor João Mota, o que vocês poderiam, que mensagem que vocês poderiam deixar para todos aqueles que estão trilhando ou pretendem trilhar esse caminho de técnico de futebol nesse momento atual? Que mensagem vocês podem transmitir a esses profissionais? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para esses profissionais é que busquem sempre o jogo atrativo, o jogo de qualidade e que não tenham preguiça, porque dá trabalho, é difícil, mas o resultado final é prazeroso. Então, que os profissionais que estão iniciando e que estão buscando aí a carreira como treinador, que estejam sempre em busca de apresentar com suas equipes um jogo agradável de se assistir. Professor Mota? Bom, eu peço às pessoas e a quem quer seguir uma carreira como esta, que sejam eles próprios. Não tenham preguiça mental, não vão ao YouTube copiar os exercícios do professor Bebeto para depois fazer na equipa. Os exercícios que o professor Bebeto coloca, é para ter ideias, é para ter ferramenta. Mas quando estamos a falar de equipas de alto rendimento, equipas que mexem com valores, com dinheiro, com famílias, é uma responsabilidade muito grande. Sejam vocês próprios, tenham a vossa ideia, não sejam copiadores
modelos, e entendam que eu costumo dizer que só conseguimos ser, e na outra falei isso ao professor Bebeto, eu só me sinto melhor treinador a cada dia, porque me sinto melhor ser humano a cada dia. Quando nós crescemos humanamente, quando nós começamos a entender as pessoas, quando nós temos alguma fragilidade em entender os problemas dos outros, saber que os outros são humanos, que quem chuta a bola não é o Francisco, é um homem que se chama Francisco, mas é um homem que falha. Quem não entende relações humanas não pode ser treinador de futebol. A parte técnica, digamos que esse conhecimento tático, etc., essas coisas todas, isso se calhar é do menos importante. É a forma como operacionalizas as coisas e a forma como interages com os teus jogadores e com as pessoas ao teu redor. Isso faz toda a diferença. Não é uma profissão fácil. É uma profissão que tu sabes que o cara que te está a contratar hoje é o mesmo cara que te vai despedir depois, e no entanto tens que lhe dar um abraço e tens de tirar foto com ele. É a vida do treinador, mas é uma vida que tu aprendes, e eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, a ter cada vez menos stress. Como eu tenho uma frase que eu costumo dizer, pressão, o perder, o ganhar, o ter que ganhar não é pressão. O ter que ganhar é motivação. Então, se eu perder, perdi. Querem me mandar embora? Manda. Primeiro está Deus, depois está a minha família e depois está o futebol. Portanto, tentar termos o coração livre de stresses e fazer as coisas com paixão. E aproveito para mandar um grande abraço ao professor Bebeto, aproveito já para me despedir, porque está quase a bateria a terminar. Um grande abraço ao professor Bebeto, como sempre, meu amigo do peito, uma pessoa que me tem ajudado muito desde que eu cheguei ao Brasil, assim como o professor Márcio Cabral, o professor Aguinaldo e o professor Emílio, outras pessoas. Nunca serei suficientemente grato por isso. Ao Rafael, já lhe disse várias vezes, mas posso dizê-lo aqui publicamente, é um treinador que tem tudo para estar na Série A, para ir para a Série A daqui a uns anos. Vai crescendo, faz o teu caminho, não queiras saltar etapas, vai com essa humildade, com a vontade que tu tens de querer sempre aprender. É um orgulho ser teu amigo e poder-te ajudar nessa caminhada, se eu puder. E foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos aqueles que assistiram e que são os meus amigos e os que não são. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Professor Rafael, tuas palavras finais. Primeiramente dizer que a honra é minha de ter a amizade do professor João Mota, de ter podido trabalhar com ele. Não canso de me dizer para ele que ele é uma grande referência para mim, e sempre que posso estou em contato com ele, conversando com ele, aprendendo cada vez mais. Cada conversa que a gente tem com o professor João Mota é uma aula que a gente tem, é um pouquinho que a gente aprende. Então, chato, né? Eu sou muito grato ao professor João Mota pelas oportunidades que me deu. Agradecer, professor Bebeto, pelo convite, o professor Aguinaldo também, professor Emílio, professor Aguinaldo, que foi meu companheiro de turma na licença da CBF. Me coloco à disposição sempre que precisarem. Agradecer a todos que estão assistindo também, minha família. Mandar um grande abraço a todos aí, que fiquem com Deus. Maravilha. Um abraço ao Denis também, um abraço ao Denis, hein? Um abraço ao Denis. Vou falar agora, justamente. Agradecer ao professor João Mota, agradecer ao professor Rafael por estarem doando o seu tempo, do tempo de vocês, para ensinar aquelas pessoas que mais precisam, né, passar boas orientações. E nós temos atrás dessa live, não aparece aqui na nossa tela, o professor Denis Fidelis, que é o nosso coordenador, né, o cara que cuida, é o nosso chefe, na verdade, né, o nosso chefe de redação, é o cara que comanda toda a formatação, né, dessa live, é o homem que organiza tudo isso. Se não fosse o professor Denis Fidelis, nós não estaríamos aqui ao vivo com esse desempenho, né, a live não cai, porque o trabalho é bem feito. O professor Denis, parabéns pelo trabalho, ele que é hoje diretor também da CBE, participa conosco da diretoria e está fazendo um trabalho de excelência. Gente, a todos que participaram,
Em nome da CBE, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Esperamos que tenhamos levado até vocês um conteúdo de excelência, que vocês possam absorver um pouco daquilo que foi passado aqui, que vocês levem para a vida de vocês, para a vida profissional, e que possa conduzir e formar futuros jogadores para o futuro do futebol brasileiro. Uma boa noite a todos, um grande abraço em nome da CBE. Obrigado. Tchau.